Pessoal, então vamos lá? Boa noite a todos. Gostaria de agradecer, principalmente a presença do amado e do querido Sardinha, esta noite com a gente. Olá, é um prazer para mim estar aqui com vocês, sempre tão queridas. E a Lu, que está nessa correria da auditoria remota e está presente também. O intuito de hoje é a gente fazer um bate-papo entre amigos, então a gente vai ficar bem à vontade para poder compartilhar algumas dúvidas, né? Inclusive, a gente tem falado bastante, né, no grupinho, do grupo de estudo da Equali, viu, Sardinha, sobre quais as diferenças da 9001 e da 22, porque a Aham. gente, né, acaba entrando em conflitos de conceitos e de opiniões, então nada melhor do que fazer um confronto entre os dois Big Master aí dessas normas de referência. Minha primeira colocação é a seguinte: eu sou uma empresa que acabei de me certificar. Estou com uma consultoria do Sardinha, ele me ajudou, acabei de certificar a 9001, né? Todos os requisitos da versão 2015. Aí, só que essa empresa de alimentos agora também quer certificar, obter a certificação em FSSC. Como que vocês, né, me diriam? Qual a opinião de vocês em relação? Estou pronta, já que eu tenho a 9001, para obter a certificação de FSSC? É mais fácil? Bom, deixa eu começar então, Sardinha. Qualquer coisa você complementa. Tá bom. Assim, é mais fácil. Essa pergunta é um pouco, né, complexa. Depende da organização e depende de como está estruturado aquele sistema. Se é uma consultoria do Sardinha, acredito que sim. Mas vamos lá. Respondendo a parte do mais fácil. Agora, deixa eu voltar um pouquinho na questão do estou pronta. O que eu vejo é o seguinte, Ká, o que eu tenho visto nas empresas que eu chego para auditar 22 da versão nova, que já tem implantado a 9001 na versão 2015, que a dificuldade, eu vou passar por itens, tá? Então, pensando no item 4 e no item 6. É lógico que toda a parte de identificação do contexto, identificação das questões que impactam, né, em relação ao seu contexto, identificação dos requisitos das partes interessadas, ok. Quando a gente vai para a identificação dos riscos, né, e fazer a avaliação desses riscos e definir as ações para tratamento, o que eu vejo? Que a maioria das empresas que acabam implantando a 9001, elas focam nos riscos dos processos. E quando a gente vai auditar a 22, a gente acaba não olhando essa questão de riscos do processo. Por quê? Porque o nosso foco é avaliar se a empresa identificou as questões que impactam o seu sistema de gestão de segurança de alimentos e avaliou os riscos ou as oportunidades que essas questões trazem para o seu sistema, e assim também para a parte interessada. Então, quando eu chego numa empresa e ela só tem essa identificação de riscos por processos, eu sinto essa dificuldade, porque aí eu pergunto, ok, mas então, nestes riscos que estão aí nos processos, quais estão alinhados, ou você consegue fazer um link para mim com as questões que você levantou no seu contexto e com as necessidades, expectativas dos seus clientes, que você também identificou? Então, essa dificuldade que inclusive, acabei já levantando na conformidade por conta disso, de você não ter claramente, ter só os riscos dos processos e esquecer de fazer essa identificação dos riscos que os fatores que você levantou no seu contexto, ou as suas questões, né, que você levantou no seu contexto. Posso falar um pouquinho, Lu? Complementar? Claro. Bom, então talvez não seja o caso da empresa que a Carla citou aí, com uma consultoria minha. Adorei. Assim, realmente a gente percebe em muitas empresas de 9001 essa falha de não ter uma relação entre o contexto, entre o 4.1, 4.2 e os riscos e oportunidades, e o 6.1, né? A forma de se fazer a identificação dos riscos pode ser feita por processo, pode ser feita por sistema de gestão inteiro, não tem problema, a norma não estabelece como fazer isso. Mas o 6.1.1, ele é bastante claro, né, para que eu leve em consideração as questões identificadas no 4.1,
os requisitos identificados no 4.2 e identifique os riscos e oportunidades, né? Então, na verdade, essa situação de não achar essa relação entre contexto e riscos e oportunidades seria, na verdade, uma falha, uma não conformidade aí para ambas as normas, né? Ela não atenderia também a 9001. Então, quando a gente identifica o contexto, né, as questões internas e externas, e quando a gente identifica requisitos das partes interessadas, na verdade, isso tudo, se a gente olhar naquele esqueminha, né, aquele modelo teórico de sistema de gestão que tem nas normas, esses dois pontos estão lá como entradas para o sistema, informações que são de entrada, né? O que a gente está fazendo ali? Identificando causas, fontes de risco, né? Então, teria que ter essa relação, sim, né? Então, mesmo numa empresa 9001, se isso está desvinculado, e já encontrei, assim, já de ter empresas que você chega lá, não, tá aqui a listinha aqui das minhas questões internas e externas. Aí você pega risco, é um negócio totalmente separado, né? Aí você fala, tá, mas para que serviu isso, né? Porque você olha o 4.1, ele só fala para determinar as questões internas e externas, não manda fazer nada com isso, né? Aí a empresa faz uma listinha, põe lá de lado e acabou, né? Ok? Ok. Gente, obrigada, então. Então, aí eu queria só complementar, Cá, peraí. Claro. Porque a gente falou do 4, do 6, mas se a gente for pensar no 7 e no item 7, por exemplo, a empresa que já tem, o que tem de novo, né, no item 7? Seria a parte de qualificação de fornecedores, qualificação de prestadores de serviços. Então, a empresa que já tem isso na 9, porque faz parte lá do 8, então vai atender o item 7 tranquilamente. Então, estaria preparada, respondendo a sua pergunta, estaria preparada sim. O que ela precisa ter sempre um enfoque em relação aos requisitos especificados, tanto do produto como do prestador de serviço, focando os impactos em segurança de alimentos, então definindo critérios de aceitação dos materiais focados em segurança de alimentos, então essa seria a diferença. E tem uma particularidade para quem é FSSC, de ter que nesse processo também de qualificação, incluir um procedimento em relação a situações emergenciais, tanto para fornecedores de materiais, né, como para prestadores de serviços. Pensando no 7, agora pensando no 8, então realmente precisa fazer toda uma adequação, porque os itens são diferentes, claro. Aí quando a gente vai para o item 9, o que eu vejo assim de diferença é que quando eu estou na 22, eu preciso fazer o link com o item 88 de verificação, quando eu estou pensando lá no 9.1 e no 9.1.2. Então, fazendo esse link com o 88, que é o de atividade de verificação. Então, avaliando quais são as minhas atividades de verificação que eu vou considerar lá no monitoramento do meu desempenho do sistema, né? Então, é lógico que para 9 já vai ter uma estrutura para isso, dessa identificação dos monitoramentos e fazer análise desses dados que são gerados nos monitoramentos do sistema, do desempenho do sistema de gestão, mas fazer, quando eu vou para 22, vou ter que olhar, vou ter que ir lá, revisitar essa estrutura e ver se essa estrutura também contempla as atividades de verificação. É isso. E o 10, né? O 10 também é praticamente igual. O 10.1, talvez eu poderia também fazer uma correlação com o 8.9, então ver como o 10.1, que já estava preparado para 9 na estrutura lá de tratamento das não conformidades, ações corretivas, como eu linkaria com o 8.9 da 22, que fala especificamente das não conformidades em relação a desvios de PCC, falhas de PPRO. Então, ter essa abordagem, né, esse link também com o 10.1. Então significa que eu tenho 9.001 que facilmente eu conseguiria. Ele tem uma base, né, que eles se complementam, mas tem algumas particularidades ali, né? Muito bom, obrigada. Próxima pergunta. Vamos lá.
Uhum. A gente está no meio de uma pandemia, né, Covid-19, que ele veio para dar uma chacoalhada, né, nos nossos anseios, na nossa programação, no nosso planejamento anual aí. E pensando na questão das normas, né, que a gente está falando tanto da 9001 quanto na 22.000, o que a gente pode colocar? Quais os elementos da norma são mais afetados, né, com essa pandemia? O que vocês acham? Que recado que a gente daria para as empresas e para os auditores? Tá. Posso começar falando, Lu? Tá bom. Então vamos lá. Eu acho que, assim, lógico que uma situação como essa que nós estamos vivendo, eu acho que empresa nenhuma no mundo tinha avaliado algo assim, talvez como risco, né? Tivesse conseguido prever que o mundo passaria por uma situação dessa, um cenário como esse, com a extensão, né, que isso tá tendo. Mas não deixa de ser um grande aprendizado, né? Estamos também aprendendo muitas coisas novas com toda essa situação. E é lógico que o sistema de gestão ele tem que acompanhar isso, né? Ele tem que reagir a esse cenário também, né? Então, assim, já de cara, num primeiro ponto, a gente tem um reflexo direto aí em 4.1 e em 6.1, ou seja, em contexto, né? E, consequentemente, os riscos e oportunidades. Porque o contexto das empresas mudou muito, né? Surgiram uma série de outros fatores, principalmente externos agora, né? Gerando diversos impactos na capacidade da empresa chegar com seus resultados, seus objetivos com o sistema de gestão, né? E o próprio 4.1, ele fala lá no finalzinho dele, lá no último parágrafo dele, de que essas informações, né, de questões internas e externas sejam monitoradas justamente por causa disso, porque a vida é dinâmica, né? Então, já tem um reflexo mais direto em relação a isso, né? Nós já tivemos um ensaio dessa situação há mais ou menos 2 anos atrás aí com a greve dos caminhoneiros, né? Que já trouxe um cenário diferente, já afetou de uma forma um pouco diferente a operação das empresas, né? E agora estamos tendo aí uma outra situação com numa escala muito maior, mas é um aprendizado para a gente trazer para dentro do sistema de gestão, para que em outras situações, espero que não com essa proporção, espero que não passemos outras situações assim, mas para que esse próprio aprendizado de, olha, eu tenho que dividir meu pessoal, alguns ficarem na operação, alguns ficarem em home office, eu ter restrições, ter ausência mesmo, né, por afastamento, por doença, enfim, uma série de consequências, queda de vendas, enfim, né, tudo isso que está gerando, para que se aproveite esse aprendizado e a gente incorpore isso dentro do sistema de gestão, né, dentro de riscos, aí estejamos mais preparados para que outras situações que venham futuramente a comprometer uma operação normal da empresa, ela consiga reagir de uma maneira muito mais rápida, muito mais fácil, mais tranquila e minimizando bastante as suas consequências, né? Então, já de cara, eu diria que tem esses 2 pontos do sistema de gestão que tem um reflexo direto com isso, né? E aí, outros pontos, eu acho que vai depender um pouco do produto em si da empresa, tudo mais, porque é lógico que é uma situação diferente, onde afeta, às vezes, a disponibilidade de pessoas, né? Tem lá no 712, né? Ter pessoas, né? Talvez agora nem sempre eu terei pessoas para executar as atividades, assim como
ah, em certas situações, eu posso acabar tendo a possibilidade de uma contaminação do próprio produto, né? Que afete, então, aí a qualidade do meu produto. Então, talvez as empresas agora vão ter que incorporar em seus processos controles a mais, cuidados a mais, para preservar a qualidade dos produtos que ela está entregando para o cliente. Né? Só complementando, Sara, então a gente, por exemplo, na 22 tem o item que fala de prontidão e resposta a emergências, né? Então esse item também vai ter que ser atualizado, contemplando mais esse cenário, né, de emergência na organização. É lógico que muitas empresas provavelmente vão startar comitês de crises, né, para gerenciar toda essa situação. O que eu vejo em auditoria isso, né? Que a empresa seja capaz de, independente de toda essa mudança, estratégia. Mudança é outro item, hein? De repente, algumas mudanças eu vou ter que abrir o meu gestão de mudanças também, né? Mas dependendo de todas essas ações, né, que vão estar ocorrendo na empresa, que ela demonstre que ela fez uma avaliação de impacto em relação a essa ação, a essa alteração, a essa falta de pessoa, né, de pessoas, às vezes a essa falta de recurso, né, porque algumas empresas estão sendo impactadas até financeiramente por baixa de vendas, etc. Então, que essa falta de recurso, os cortes em relação ao que, né, disponibilidade de recurso, corte de recurso, não impacte no resultado, né, de uma análise de produto que garanta algo que não impacte na segurança do produto. Então, o que eu vejo? Que a organização em uma auditoria, o que ela tem que demonstrar? Que ela fez uma análise de risco em relação a todas as ações que ela está tomando. E que isso fique claramente registrado, ou junto aos comitês que foram formados, ou em atas de reunião, ou às vezes nos próprios documentos, não foi possível fazer determinada atividade naquele formulário que deveria ter sido, né, monitorado naquele horário, o porquê, e tudo isso justificando pela situação da pandemia e também avaliando o impacto disso. Então eu não vou fazer mais treinamentos. Opa, ok. E aí justifica, mas já reprograma, né? Mostra que você está com tudo sob controle, que você não simplesmente deixou de fazer por isso, né? Por conta da pandemia, que você está apenas reorganizando, né? A sua estrutura. É isso, Ká. Muito bom, pessoal. E aí, a última pergunta que eu gostaria de compartilhar com vocês, as dúvidas, né, é o seguinte: ainda continuando no tema de pandemia, né? Vocês comentaram tudo isso, olha, né, dependendo do escopo vai mudar, né, a atividade vai cair, vendas, a estratégia da organização vai, né, vai mudar drasticamente ou não. Aí a outra situação é funcionários vão ficar em casa, às vezes, né, requer também demissão, cortar um turno, por exemplo, né, dependendo dessa queda de vendas. Tem um grupo de pessoas que são tidas como grupo de risco e precisam ficar, né? Uma das medidas, né, orientadas é que fiquem nas casas e não fiquem, né, aglomerado em ambiente de trabalho confinados, né, compartilhados. Como que as empresas podem se preparar ou como que as empresas conseguem manter a integridade de um sistema de gestão de qualidade e um sistema de gestão de segurança de alimentos, né, com esse novo cenário de equipe dividida, um pedaço na casa, um pedaço, né, na própria organização, ou então reduzir um turno? Como que vocês veem isso? Como que a gente pode? Né? As empresas querem manter essas certificações, que é importante, mas como perante esse cenário tão, né, volátil e complexo? Como que vocês veem? Bom, posso começá-lo? Então vamos lá. Bom, é um cenário, né? Como eu falei, novo, um cenário que pegou muita empresa de surpresa, né? Então teve um certo período inicial de adaptação que, né, as empresas ainda não sabendo muito como lidar, como ficaria,
Então, houve, sim, assim, uma queda, muitas vezes, de atividade do sistema de gestão, né? Quando a gente audita agora, né, às vezes a gente vê, olha, aqui esse período de março, aqui assim, né, isso aqui atrasou, não sei o que, tal. Mas ok, né, a empresa, depois ela tem que reagir em relação a isso, né? Não dá para usar também a desculpa do Covid pro resto da vida, né? Vai ficar até Ia ser eternamente. fácil, hein? Não fizemos mais treinamento por 2 anos, por causa do Covid. Você falou, opa, peraí, né? Aí também não dá. Mas o que a gente tem visto, inclusive nas auditorias que nós temos realizado, né, auditorias remotas, né? A Lu estava auditando até agora há pouco, eu também. Dá sim para se manter um sistema de gestão, né? Algumas empresas, por algumas características, é lógico que isso é um pouco mais fácil, dependendo da atividade, principalmente do nível de informatização da empresa. É lógico que isso é um fator que, nesses momentos, tem uma diferença bastante grande, né? Então, dá para, com os recursos de informática que existem hoje, né? Estamos nós três aqui num bate-papo aqui em 3 cidades diferentes, né? Verdade. Então dá para existir a interação, dá para se manter atividades, inclusive treinamentos, por que não, né? Utilizando os recursos de informática disponíveis, né? Lógico que aí tem empresas que talvez não tenham tantos recursos assim, ou a empresa em si, às vezes, por alguma característica qualquer, ela não tem um nível de informatização tão grande, ela vai ter que buscar alguma alternativa que, mesmo assim, viabilize a operação dos seus processos e do seu sistema, né? Então, o importante é que o sistema não seja deixado de lado, né? A função do sistema de gestão é dar apoio para a própria organização, né? Então, ele tem que acompanhar, né, essas mudanças. Talvez vai refletir em rever processos, né, repensar processos. Talvez um item bastante importante de se repensar é o 7.4, comunicação, né? Em termos de próprios recursos, né? Rever aí os recursos de informática como recursos bastante importantes aí para a operação do sistema de gestão, mas o que a gente tem percebido nas auditorias é que, enfim, a vida continua, gente, né? Temos que tocar em frente aí. Aí só para complementar, Sara, uma questão assim importante também que a gente tem que levar em consideração com esses acessos remotos, né, também, é a questão da confidencialidade das informações, a questão também que toda a área de informática tem que, às vezes, habilitar um computador da casa da pessoa, porque às vezes a empresa não disponibiliza o laptop, porque ele tem um desk lá na sala dele, na fábrica, né? Então, habilitar, dar acessos, né, diferentes, em locais diferentes, por computadores diferentes. Então, acho que isso é um ponto também para ser avaliado pela organização. E do restante, assim como o Sardinha comentou, o sistema precisa continuar. Então, assim, as auditorias, elas vão acontecer, principalmente as de 9, né, que estão acontecendo de forma remota, e as avaliações de risco, por exemplo, que estão sendo realizadas para postergação de algumas datas das auditorias de FSSC, por exemplo, precisa demonstrar que o sistema está contínuo, né? Por exemplo, um dos pontos lá que ele coloca, que pode, como uma recomendação, né, que pode ser demonstrado nessas avaliações de risco pela empresa é um reforço até das suas auditorias internas, para poder mostrar que realmente tudo continua implantado, que o sistema continua implantado, continua rodando, continua eficaz, e mesmo com essas adaptações, né?
Né, só para contribuir, o pessoal tem chamado, né, transformações digitais, tudo isso que tem acontecido, né, complementando. E uma das tendências é isso, a gente olhar para um todo, para um ecossistema, né? Dizem aí, Ana Couto, que eu adoro, né, teve um insight agora há pouco, ela cita muito isso, a gente tem que olhar para o ecossistema, não dá mais só para o meu eu ganho e ele perde, né? Isso era antes do Covid, pós-Covid é ganha-ganha. Eu dependo tanto do outro que se eu não fizer o melhor para o outro e isso não retornar, todos perdemos, né? Então acho que isso é uma lição que eles têm colocado sobre Covid. E o segundo tópico também que eu achei interessante, da Vânia Ferrari, não sei se vocês conhecem, é uma ídola minha também, ela fala de pessoas também, de gestão de pessoas, né? Sobre como está faltando pessoas nos locais, né? A gente comentou agora, um pessoal fica na casa, outro pessoal fica ali. Isso fortalece cada vez mais o desempenho individual de cada um, né? De busca, né, incansável ali por novos conhecimentos. Então, por mais que eu saiba um pouco dessa norma 9001, eu vou ter que buscar um pouquinho da outra, porque às vezes não vai ter um do SGI, um do outra área. Né? Então, para que a gente abra essa mente e a gente se prepare para esse novo mundo que veio para ficar, né? Acho que vocês concordam comigo de que não dá mais para retornar. Né? Hoje a nossa mentalidade é ajudar o próximo, acho que aflorou um pouco mais, né, o que jamais deveria ter esquecido. A gente tem que entender mais de pessoas para que a gente entenda melhor ainda processos, o alimento, né? Então a gente viu que esse tipo de conexão, né, o X da questão está no meio de pessoas e saúde. Que engraçado, né? A gente voltou para algo mais primário e básico e essencial da vida. Deixa eu te falar uma coisa que aconteceu na auditoria. Eu estava auditando, fazendo auditoria remota, e aí auditando uma pessoa que estava na casa, e ela, né, demonstrando, compartilhando a tela dela no sistema da fábrica tal, e falando, e daqui a pouco é um galo de fundo, né? Aí ela, desculpa, é que eu moro numa chácara. Eu falei, imagina, eu tô achando uma delícia ficar te auditando, a gente vem num sistema super robusto de logística e um galo de fundo cantando, foi muito engraçado. Isso é legal, né? Eu acho que a gente tem aprendido bastante, né? Mas eu acho que, com certeza, daqui a uns anos, nossos comentários vão ser assim, porque antes do Covid, não, depois do Covid, antes do Covid, porque vai ser um marco realmente aí na história aí, né, toda essa pandemia. Verdade. Pessoal, só queria agradecer, obrigada por estar com vocês, compartilhando tanta coisa tão rica, né? Espero que as pessoas que estiverem recebendo esse conteúdo recebam que, né? Acho que é o nosso intuito, é nosso valor, nosso propósito de vida também, né? É o ganha-ganha, né? Acho que é isso que fica a lição também. Acho que faz parte da nossa essência, né? Eu que agradeço também o convite, agradeço a oportunidade, sempre um prazer enorme estar com vocês, adoro vocês. Nossa. Pena que não podemos estar juntos, né, nos encontrando, às vezes, em treinamento, né, Lu? Mas, pelo menos, os meios digitais permitem que a gente fique um pouquinho mais próximo. É um prazer enorme sempre compartilhar conhecimento com vocês. A gente adora, é uma honra. Pessoal, então é isso. Obrigada por participar. Obrigada, gente. Obrigada por contribuir. Até logo. Brian, vamos dar tchauzinho pro povo? Tchau. Deixa eu desligar agora o REC.